a partir do Olimpo. Seus textos são inclusive citados na Bíblia pelo apóstolo Paulo, um dos mais brilhantes filósofos do cristianismo. Em Tito, capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo, curiosamente, introduz uma citação de Epimênides, embora não mencione o seu nome, e dá-lhe autenticamente o título de profeta dos gregos. Veja o texto. Foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Esse trecho de Paulo foi retirado de um poema paradoxal de Epimênides intitulado Crética, cuja cópia sobreviveu até os nossos dias. Veja o texto original e compare com o que acabamos de ler em Paulo. Eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem, são umas bestas feras, homens de ventre preguiçoso. Pois afinal tu estás vivo e habitarás para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos a nossa geração. Esta última parte, diga-se de passagem, também foi mencionada por Paulo diante dos atenienses, conforme lemos em Atos, capítulo 17, verso 28. O mais curioso ainda, voltando à primeira citação de Epimênides que Paulo faz em Tito, é que no verso o apóstolo conclui dizendo: tal testemunho é verdadeiro. Isto demonstra uma concordância do apóstolo com o poeta cretense. Certo dia, diz-nos o historiador Diógenes Laércios, uma terrível praga se abateu sobre a cidade de Atenas. Como ali havia muitos deuses, todos começaram imediatamente a fazer cerimônias de apaziguamento e sacrifícios para cada um deles, na esperança de que algum os atendesse. Mas nada adiantou. Nenhum dos deuses de Atenas tinha sido capaz de livrá-los desta praga, e o oráculo de Delfos indicava a existência de um deus que não estava sendo agradado pelos atenienses. Então mandaram chamar Epimênides, que talvez soubesse como agradar a este deus desconhecido. Ele veio e reuniu todos os líderes religiosos no ponto mais importante da cidade, a colina de Marte, mais conhecida como Areópago, onde os gregos subiam para ouvir grandes discursos. Ele soltou um rebanho de ovelhas no Areópago, orientando a população a seguir e erguer um altar aonde as ovelhas parassem. Muitos ficaram incrédulos, achando que as ovelhas não desceriam a colina, pois seriam atraídas pela grama em redor. Mas muitas, desafiando a lógica, desceram. Contudo, não se dirigiram para nenhum deus conhecido, mas pararam aonde não havia imagem alguma para ser adorada. Ali, disse Epimênides, deveriam então construir um altar sem estátua que seria dedicado ao Deus desconhecido, aquele único Deus que os gregos há séculos haviam deixado de adorar. Vários altares foram então construídos em homenagem a este Deus desconhecido e a praga cessou. O curioso é que, com o passar do tempo, o politeísmo contaminou novamente este culto monoteísta e logo passaram a falar de vários deuses desconhecidos. A arqueologia ainda não descobriu nenhum dos altares originais que Epimênides havia mandado erguer, mas encontraram um em Pérgamo que você vê agora em sua tela. Ele trazia parcialmente preservada a inscrição, no plural, aos deuses desconhecidos. Pausânias, um historiador grego que visitou Atenas entre 143 e 159 d.C., viu vários desses altares anônimos e declarou: o templo de Atenas, Esquiras, também está aqui, e também um a Deus, e também os altares aos deuses desconhecidos. Apolônios de Tiana, que morreu cerca do ano 98 d.C., também fala dos altares aos deuses desconhecidos e menciona o costume dos atenienses em jurarem em nome do Deus singular desconhecido. Epimênides talvez seja um exemplo de um homem pagão que, mesmo em meio a trevas espirituais, encontrou o Deus verdadeiro, aquele que, como disse Paulo, não está tão longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Quando o apóstolo Paulo falou aos filósofos gregos no Areópago, em Atenas, conforme encontramos em Atos capítulo 17, ele fez referência ao altar que tinha inscrição ao Deus desconhecido. Então disse que estava anunciando esse Deus para os atenienses. Na verdade, o altar ao Deus desconhecido tinha uma história, que tanto Paulo como aqueles filósofos tinham conhecimento. E é exatamente esse Deus que o mundo hoje precisa conhecer. Muitos talvez tenham até bastante informação a respeito dele,
mas poucos o conhecem de verdade. Poucos podem testemunhar que Ele é o seu verdadeiro Deus, amigo e Salvador. Por isso, a despeito de muitos caminhos filosóficos que o mundo apresenta, como aconteceu em Atenas, o nosso planeta se encontra perdido, carente de um Deus que está mais ansioso em salvar-nos que uma mãe de tirar um filho de uma casa em chamas. Por que você não experimenta hoje conhecer e seguir o Deus verdadeiro? Se você fizer isto, verá que Ele é tão real que quase dá para tocá-lo. E diferente dos atenienses, você não terá um Deus desconhecido, mas um amigo íntimo que entrará em sua vida e fará de você um verdadeiro gigante. Nos dias de hoje, muitas pessoas ainda buscam diversos deuses. São os deuses modernos, não é? A fama, a luxúria, o estômago, as bebidas, os jogos. Talvez fosse melhor buscar o Deus verdadeiro. É por isso que o programa Evidências oferece a você, admirador do programa, um curso bíblico inteiramente grátis. Escreva pra gente. Telefone. O nosso e-mail é evidencias@novotempo.org.br. Voltaremos com mais um programa, mais um assunto palpitante. Esse é o programa Evidências. Programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até o nosso próximo encontro. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.